Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Há cerca de 15 anos eu morava em uma região isolada no interior da Bahia, cursando faculdade em tempo integral e trabalhando em 2 empregos. Um deles era como segurança noturno em um grande campus de uma igreja, que também abrigava uma escola particular. O local era extenso, com vários prédios, playgrounds e estacionamento. O campus tinha 2 entradas principais, uma no lado oeste e outra no lado norte. Minha responsabilidade era patrulhar toda a área, garantindo que tudo estivesse seguro durante a noite. À noite, fechávamos o portão do lado norte e colocávamos um guarda em um carro próximo para evitar invasões e direcionar o tráfego para a entrada principal. O lado norte da propriedade possuía alguns prédios em contêineres antigos, que a igreja havia adquirido de segunda mão e convertido em salas de aula. Esses contêineres já estavam desgastados pelo tempo e frequentemente precisavam de reparos. Um deles, em particular, estava sempre dando problemas, fosse com ruídos estranhos, luzes piscando ou portas que não trancavam direito. Esse prédio se tornou o principal foco de problemas durante meus turnos noturnos. Sempre que eu ficava na entrada dos fundos, sentia uma presença estranha, como se alguém estivesse me observando. Era uma sensação tão intensa que me dava arrepios e me deixava extremamente paranoico. Estava claro que havia algo ali e não parecia ser amigável. Eu não era o único a sentir isso. A maioria da equipe também passava pela mesma experiência. Por isso, decidimos investigar mais a fundo. Quando um novo guarda era contratado, designávamos para ele a entrada dos fundos em sua primeira noite, sem dar nenhuma informação prévia. Depois de algumas horas, passávamos de carro para ver como ele estava, e geralmente o encontrávamos nervoso ou com o carro reposicionado, de modo a não ficar de frente para o prédio. Parte do nosso trabalho era garantir que todas as portas dos prédios estivessem trancadas. Se encontrássemos alguma destrancada, tínhamos que entrar e verificar se ninguém estava lá. Porém, esse prédio em específico sempre apresentava algo estranho, como luzes acendendo e apagando no meio da noite, ou as cadeiras e mesas deslocadas, como se alguém as tivesse mexido. Uma noite, quando eu estava nos fundos, tranquei o prédio, mas ao verificar mais tarde, a porta estava destrancada novamente. Tive que entrar para investigar o que estava acontecendo. O lugar parecia assustador, especialmente à noite, e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Fiquei realmente apavorado e senti que o que quer que estivesse lá estava irritado. Chamei outro guarda e entramos no prédio juntos, verificando cada canto e armário, mas não encontramos nada fora do lugar. Enquanto voltávamos para a porta da frente, de repente ouvimos um som alto e perturbador, como se alguém tivesse acabado de dar um passo. Ficamos paralisados, olhando ao redor, mas não vimos nada. O som era assustador, especialmente depois de tudo o que já havia acontecido. Então, ouvimos um ruído semelhante ao de ar sendo soprado ou vento se movendo rapidamente acima das placas do teto daquela sala de aula, em nossa direção. Quando o som estava bem acima de nós, de repente parou e ficou tudo completamente silencioso. Não poderia ser o sistema de ar-condicionado, pois ele não estava ligado naquela área do teto e o sistema estava desligado. Saímos de lá o mais rápido que pudemos. Não estou dizendo que era um fantasma ou algo sobrenatural, mas definitivamente havia alguma coisa naquele prédio e era algo realmente assustador. Quando eu tinha cerca de 21 anos, morava em um pequeno apartamento de 2 quartos com minha irmã, que tinha 15 anos, e nossa mãe. Como fomos parar ali é uma outra história, mas tivemos que nos contentar com o que tínhamos. O condomínio onde vivíamos ficava na mesma cidade onde cresci, então eu já conhecia bem a área. O prédio não era dos melhores, a pintura estava descascando, e alguns vizinhos eram bem barulhentos, mas não era o pior lugar do mundo. Além disso, me sentia mais seguro sabendo que havia seguranças patrulhando o condomínio regularmente. As lavanderias não ficavam em todos os prédios, e o nosso não tinha uma, então eu precisava caminhar até outro prédio para lavar as roupas.
Eu geralmente lavava minhas roupas tarde da noite quando estava tudo mais tranquilo. Era um pouco assustador andar no escuro, mas a presença dos seguranças me dava mais confiança. Morávamos no último andar. Então, toda vez que precisava lavar roupa, eu descia 5 lances de escada com o cesto nas mãos, caminhava até o prédio ao lado e descia até o subsolo, onde ficava a lavanderia. Não era fácil, especialmente à noite, mas acabei me acostumando. Um dia notei um novo segurança patrulhando a área. Ele se destacava, pois era um homem grande com cerca de 1,90 m de altura e muito musculoso. Para você ter uma ideia melhor, ele parecia um fisiculturista, careca com um olhar durão. Ele não costumava interagir com os moradores, o que o fazia parecer ainda mais intimidador. Mas acredito que isso fazia parte do trabalho. Uma amiga minha morava no mesmo condomínio, em um prédio atrás do meu. Havia um pequeno parquinho e uma quadra de tênis entre os nossos prédios. Uma noite, por volta das 22 horas, ela me ligou para contar que tinha ido lavar roupa e viu o segurança rondando o prédio. Isso a deixou preocupada, pois os seguranças só deveriam patrulhar a área externa e só entrar nos prédios se vissem algo suspeito. Além disso, eles não tinham as chaves das lavanderias, pelo menos era o que nos diziam. Ela relatou que o segurança a seguiu até a lavanderia e ela, assustada, gritou com ele e ameaçou chamar a administração se ele não saísse. Ele apenas a olhou e saiu do prédio sem dizer uma palavra. Algumas semanas depois, cheguei do trabalho por volta das 21h30 e notei que a energia do condomínio estava completamente desligada. Todo o estacionamento e os prédios estavam mergulhados na escuridão. Para me sentir mais segura, dei ré com o carro em uma vaga de estacionamento de modo que eu pudesse observar o meu prédio de dentro do carro, caso algo estranho acontecesse. Eu estava um pouco apreensiva em sair do carro, pois tinha algumas sacolas comigo, incluindo produtos de cabelo que havia comprado no trabalho e um pouco de comida. Enquanto pensava no que fazer, lembrei de um morador em particular que parecia ser muito nervoso e imprevisível. Fiquei preocupada em encontrá-lo no meio daquela escuridão. Liguei para minha mãe, esperando que ela pudesse descer e abrir a porta para mim, mas ela não atendeu. Não me dei ao trabalho de ligar para minha irmã, porque ela nunca atendia o telefone de qualquer jeito. Enquanto estava no carro, os meus olhos já haviam se acostumado à escuridão, e decidi que precisava parar de me preocupar tanto e simplesmente entrar. Estava juntando minhas coisas quando, de repente, a energia voltou e senti um alívio enorme. Porém, esse alívio logo se transformou em medo e suspeita quando olhei para as janelas do meu prédio. Vi o mesmo segurança que havia seguido minha amiga parado no nosso andar, olhando diretamente para a nossa porta. Havia outras 3 portas no andar, mas ele estava bem em frente à nossa, com a cabeça inclinada para frente, como se estivesse tentando ouvir algo. Depois de alguns segundos, ele se virou lentamente e desceu as escadas. Tentei ligar para minha mãe novamente e, dessa vez, ela atendeu. Rapidamente contei a ela sobre o segurança e o que tinha acabado de ver. Ela desceu imediatamente para me buscar e ligou para a administração do prédio para relatar a situação. Depois disso, nunca mais vi aquele segurança. Não sei se ele pediu demissão, foi demitido ou transferido, mas parece que outros moradores também tiveram experiências estranhas com ele. De todas as histórias de crimes reais que já vi, frequentemente há casos envolvendo equipe de manutenção ou segurança de apartamentos ou hotéis. Por isso, é importante sempre estar atento. Um trabalho como esse permite que essas pessoas fiquem muito próximas de você e de sua casa, o que pode não ser uma coisa boa. Embora obter as chaves de um apartamento não seja fácil, não é impossível. Pessoas com más intenções podem procurar empregos que lhes deem a oportunidade de se aproximar de outras pessoas, como funções de manutenção ou segurança. É realmente perturbador pensar que alguém pode usar sua posição para invadir sua privacidade ou fazer você se sentir inseguro. Quando eu era criança, passava muito tempo na casa da minha avó. Era uma grande mansão antiga que parecia algo saído de um filme de terror. A casa ficava no campo, cercada por árvores grossas e sebes altas.
e havia um pequeno barraco de um quarto que chamávamos de chalé logo na entrada, logo depois dos portões. A casa costumava ser mais isolada, mas ao longo dos anos, mais edifícios foram construídos ao redor dela e mais pessoas se mudaram para lá. Isso fez com que muitos adolescentes e jovens adultos se interessassem pela velha casa assustadora. Com isso, arrombamentos e vandalismo se tornaram um problema real. Lembro-me de uma vez em que gritei alto ao ver um homem com um moletom se escondendo em uma árvore enquanto brincava. Depois de vários arrombamentos no chalé, que era um alvo fácil por estar tão perto da borda da propriedade, decidimos que precisávamos fazer algo. O chalé era pequeno e vazio. Ninguém morava lá há muitos anos. Então se tornou um local privilegiado para encrenqueiros. Para proteger a propriedade, contratamos uma empresa de segurança para enviar um guarda que ficasse lá à noite, patrulhando a área ao redor do chalé e garantindo que ninguém tentasse arrombar ou causar danos. Isso nos deixou mais seguros, sabendo que havia alguém vigiando o local. Na manhã seguinte, meu tio foi verificar o guarda, mas ele não estava em lugar nenhum, embora seu turno ainda não tivesse terminado. Meu tio ligou para a empresa de segurança visivelmente irritado, e eles se desculparam, prometendo enviar um novo guarda na noite seguinte. No entanto, a mesma coisa aconteceu na noite seguinte e novamente na noite seguinte. Quando meu tio ligou novamente, a empresa disse que já haviam feito tudo o que podiam e até demitiram o último guarda por não cumprir seu dever. Agora, não podiam enviar mais ninguém para substituí-lo. Sentindo-se frustrado, meu tio pediu o número do guarda e marcou uma reunião com ele. Quando se encontraram, o guarda explicou que estava nervoso com o trabalho porque seus colegas eram negativos e não queriam ficar. Ele era um guarda experiente e nunca tinha abandonado um trabalho antes. Contudo, naquela noite, ele ouviu um barulho alto vindo de dentro do chalé, que estava fechado com tábuas e tinha apenas uma entrada. Ao entrar silenciosamente pela porta da frente, ele parou para ouvir mais barulhos, mas tudo estava completamente silencioso. 5 minutos depois, ele ouviu o barulho novamente, agora claramente vindo de cima. Ele rapidamente subiu as escadas e foi até o quarto. No meio da sala, havia uma poltrona de costas para ele, e sentada nela estava uma forma escura e sombria, quase como uma sombra, visível mesmo na fraca luz da lua. Ele ficou congelado de medo enquanto a sombra se movia e começava a se levantar. A sombra estava a cerca de 2 metros de distância dele, e ele ouviu o barulho novamente, mas a sombra não se moveu. Parecia que o som vinha da própria sombra, e não de nenhum movimento. O guarda descreveu o quão apavorado ele estava. Sentia um frio intenso na sala, apesar do calor da noite lá fora. Uma forte sensação de perigo o dominou e seus instintos lhe disseram para sair. Dominado pelo medo, ele se virou e correu para fora da sala e da casa, sem olhar para trás, até chegar em segurança ao seu carro. Lá, ele ligou para seu chefe e se recusou a voltar, mesmo quando foi ameaçado de demissão. Ele disse que nada na terra poderia fazê-lo retornar, pois a forte sensação aterrorizante que teve o fez acreditar que aquilo era pura maldade. O guarda descreveu algo tão assustador que estava com medo até de pensar em voltar. Meu tio acreditou completamente nele. O guarda não tinha razão para mentir, e o suor em seu rosto enquanto contava a história convenceu meu tio do seu medo. Eu tenho muitas histórias sobre esse lugar, especialmente sobre a casa principal. Todos que viveram lá tiveram suas próprias experiências estranhas. Eventualmente, conseguimos um cachorro que afastou os vândalos, mas quem sabe, talvez a notícia tenha se espalhado sobre o que realmente estava lá. Ou talvez as pessoas simplesmente tenham parado de vir porque estavam muito assustadas. Eu sou uma mulher de 24 anos que se mudou de São Paulo para uma fazenda da família, isolada no campo. Nunca tive problemas enquanto vivia em São Paulo, mas após meu divórcio, precisei me mudar para a casa da minha mãe. Era só eu e meus 2 filhos pequenos. Embora a casa fosse grande, com 8 quartos e uma suíte para minha sogra, estava desatualizada, com tinta descascando, pisos antigos e algumas janelas quebradas. Quando nos mudamos,
Conseguimos limpar apenas 2 cômodos e gastamos os próximos 9 meses trabalhando duro para consertar o resto da casa. Foi um trabalho imenso, envolvendo muita limpeza, pintura e reparos. O homem que mora do outro lado da rua, que vamos chamar de Rafael, foi muito prestativo desde o início. Ele vinha quase todos os dias cuidando dos seus animais e se ofereceu para ajudar com o que eu precisasse. Consertos, mudanças de móveis ou até mesmo cuidar das crianças um pouco. Durante esses 9 meses nunca tive a sensação de que Rafael tinha más intenções. A casa da fazenda tinha o formato de um U e o quarto que escolhi tinha janelas que davam para a área do pátio, localizada no centro da casa. Assim que me mudei, Rafael colocou uma cerca ao redor do pátio para que meus filhos pudessem brincar em segurança. Como a casa ficava longe da estrada, nunca me preocupei com a possibilidade de alguém nos observar. Por isso não coloquei cortinas nas janelas do meu quarto ou do banheiro. Certa noite meu filho estava brincando embaixo da garagem quando Rafael chegou em sua caminhonete para dar uma olhada no meu carro. Antes de ele chegar, meu filho mais velho me disse que tinha visto Rafael do lado de fora da sua janela. Isso me fez começar a questionar se Rafael era realmente tão amigável quanto eu pensava. Perguntei ao meu filho se ele viu Rafael pela janela da cozinha, já que aquela janela dá para o pasto onde Rafael alimenta os cavalos todas as manhãs e noites. Pensei que meu filho poderia ter apenas visto isso, então não me preocupei muito. No entanto, outras situações estranhas começaram a acontecer. E eu queria acreditar que Rafael era a boa pessoa que eu pensava que ele era. Então ignorei muitos sinais. Um dia depois da escola, encontrei meu doce favorito na geladeira. Minha mãe disse que se lembrava de eu ter comentado com Rafael que era meu favorito. Além disso, alguém começou a me enviar flores toda sexta-feira durante alguns meses. Pensei que fossem do meu ex-marido, ou talvez do meu namorado na época, mas nenhum deles admitiu ter enviado as flores. Meu namorado brincou que poderia ser Rafael. Algumas semanas depois, enquanto cortava a grama alta no pátio, senti uma onda de pavor ao notar que blocos de cimento haviam sido colocados do lado de fora das janelas do meu quarto e do banheiro. Não conseguia explicar, mas naquele momento soube que havia cometido um grande erro ao confiar em Rafael. Liguei para meu amigo e vizinho Lucas e pedi para ele vir verificar os blocos. Após inspecioná-los, ele sugeriu instalar uma câmera de segurança. Ele foi buscar a câmera e a instalou em uma árvore do lado de fora da minha janela. Naquele mesmo dia, quando cheguei em casa por volta das 18 horas e estava tirando as crianças do carro, me virei e vi Rafael parado atrás de mim. Ele disse: "Oi, não queria te assustar. Ouvi dizer que sua mãe estava viajando." Eu sabia que ele tinha essa informação porque eles eram amigos nas redes sociais. Respondi que sim, e ele me pediu para ligar caso eu tivesse medo ou precisasse de algo. Coloquei os meninos para dentro e todos nós nos aconchegamos na cama. Eles adormeceram e eu percebi que havia perdido o episódio de domingo da minha série favorita. Então fui para a cama da minha mãe para assistir. Estava deitada lá conversando com meu ex-marido sobre as crianças e o programa quando Lucas ligou. Ele me disse que havia um homem do lado de fora da minha janela. A câmera tinha registrado a primeira imagem por volta das 21 horas. Lucas me pediu para não me preocupar, pois já estava a caminho da minha casa, e me disse para encontrá-lo do outro lado da rua. Caminhei lentamente de volta para o meu quarto. Cuidadosamente peguei meus filhos. Fechei a porta e corri pela casa o mais rápido que pude. Esperamos na caminhonete de Lucas até a polícia chegar. A câmera registrou imagens de Rafael do lado de fora da minha janela por tanto tempo, esperando que eu voltasse. A polícia entrou no campo atrás da casa onde ele estava estacionado, mas ele já havia se afastado. Mostrei as fotos para os policiais e eles identificaram Rafael. Ele foi preso por volta das 2 horas da manhã. Ao revistar seu telefone, encontraram 9 meses de fotos minhas. Eu cortando grama, brincando com meus filhos, dormindo e até mesmo curvada sobre o capô do meu carro. Ele estava me observando o tempo todo. Não consegui dormir por semanas e estava completamente apavorada.
Rafael recebeu apenas 1 ano de liberdade condicional e uma ordem de restrição. Ele ainda mora do outro lado da rua de onde eu estava hospedada. Era desconfortável saber que ele estava tão perto. Então decidi me mudar. Fiquei mais 3 meses para terminar algumas coisas e, em seguida, me mudei para uma cidade litorânea, em busca de um novo começo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!